Olá, caras colegas professoras e caros colegas professores. Eu sou Luiz Márcio Menes, professor de matemática e um dos autores dos livros de matemática do Projeto Presente, agora em 6ª edição. Eu tenho como coautor o professor Marcelo Leles e, no caso do primeiro ano, nós temos a companhia da professora Madeline Maia. Esse vídeo tem dois objetivos, duas partes, que são as seguintes. Num primeiro momento, eu quero destacar aspectos, características marcantes, fundamentais do nosso trabalho, da coleção de matemática. E, num segundo momento, rapidamente descrever quais são as mudanças, as inovações, o que há de novo nesta nova edição. Vamos lá, então. Como primeira característica marcante da coleção, eu quero destacar a preocupação em estabelecer conexões. A BNCC determina que a gente deve trabalhar 5 unidades temáticas em matemática. Mas não se deve fazer como no passado, em que cada uma dessas unidades era trabalhada de maneira compartimentada. A orientação é para que a gente mescle, faça conexões entre essas diferentes unidades. Qualquer uma delas tem relação com as demais. É preciso, então, explorar essas ligações, essas conexões, trabalhar junto. Um exemplo está nessa página em que o título, O Tempo Também se Mede, remete para a unidade temática grandezas e medidas. No entanto, veja que aqui nos ícones colocados no pé da página, além de grandezas e medidas, estão ativados também os ícones de números e de álgebra. Então, neste capítulo, a gente trabalha de maneira integrada com 3 unidades temáticas. Isso acontece em muitos outros capítulos. Uma outra característica importante é a construção de significados. Dizer para uma criança de 7, 8 anos que um número é par se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, isso não está errado, mas não faz nenhum sentido para a criança, não tem nexo. Ela pode decorar essa frase, repetir na prova, mas ela não aprendeu, não entendeu o que é um número par. Ao invés de proceder dessa maneira, como se faz numa abordagem arcaica da matemática, é preciso construir o sentido de número par. Isso pode ser feito partindo daquilo que a criança já conhece. Elas sabem o que é um par de meias, o que é um par de brincos, um par de pessoas. Partindo daí, a gente constrói esse significado. Se tiver 7 pessoas num grupo e a gente quiser formar duplas, alguém vai ficar sozinho. Com 7, a gente forma 3 pares, mas sobra 1. Por isso, esse número não é par, é ímpar. Essa é a maneira de construir sentido para esse conceito de número par e de número ímpar. O cálculo mental é um pilar do nosso trabalho. É claro que quem desenvolve o cálculo mental é a professora na sala de aula. O livro propõe, orienta, explica como trabalhar o cálculo mental e esse trabalho tem que ser levado muito a sério. Ele é fundamental. Hoje, ninguém mais faz conta com lápis e papel. Isso está desaparecendo. O cálculo mental, por outro lado, a gente usa na vida particular, na vida social, nas profissões, e ele tem um grande valor formativo, porque os alunos conseguem inventar maneiras de calcular mentalmente, ao contrário do cálculo escrito. Essas 2 páginas mostram um exemplo de cálculo mental de adição, em que a gente discute um processo de fazer isso, que é adicionar por partes, e a outra é um cálculo mental da multiplicação. É certo que a gente não deve ensinar muita coisa de cálculo mental, deixar por conta deles, mas algumas estratégias convém que a gente apresente. O livro faz isso. A resolução de problemas é considerada hoje um ponto-chave no ensino da matemática. Essa competência é citada muitas vezes na BNCC, seja nas competências gerais, seja nas competências específicas. A gente dá muito valor à resolução de problemas. E é preciso trabalhar com diferentes formatos, tipos de problemas. Na página da esquerda, são problemas com enunciado incompleto. A criança precisa completar o enunciado para depois resolver o problema. E esses problemas, é claro, vão numa ordem crescente de dificuldade, do primeiro até o 5º ano. Mais do que a resolução de problemas, a problematização permanente, constante, é essencial e a gente explora isso o tempo inteiro. Vou dar um exemplo.
Esta página apresenta a numeração egípcia. A gente apresenta a numeração egípcia porque, compreendendo como é que os egípcios escreviam os números, a gente entende melhor o nosso próprio sistema de numeração. Ao invés de dizer como é que é o processo, quais são as regras do sistema de numeração dos egípcios, a gente apresenta um quadro onde estão escritos alguns números na numeração egípcia e o correspondente na nossa numeração indo-arábica. Apresenta alguns, depois coloca outros e pede para ele descobrir como é que faz, ele tem que perceber padrões, perceber regularidades, relacionar os exemplos que estão aí, ou seja, raciocinar. Isso é o que é problematizar. Não dá pronto, deixa por conta deles, eles conseguem fazer. Outro ponto fundamental, a compreensão dos porquês. A gente aprendeu a fazer conta toda na decoreba. Para somar vai um, para subtrair empresta um, para multiplicar faz assim, para dividir faz assado. E que negócio é esse de empresta um? É a regra assim que faz, está acabado. Isso não faz mais sentido. Isso faz parte de um projeto hoje considerado ultrapassado, arcaico. O cálculo escrito, o foco do cálculo escrito tem que ser compreender a lógica dos algoritmos. Não é para a criança saber fazer conta grande bem depressa. Conta grande bem depressa faz na máquina. Agora, compreender o que é um algoritmo, saber justificar um algoritmo, isso é fundamental. O conceito de algoritmo é um conceito cada vez mais importante. A gente ouve falar nessa palavra 30 vezes por dia. O jogo como recurso didático, o jogo é sempre rico, motiva os alunos, e é preciso explorar o jogo tirando dele a matemática. O jogo vale por si só, isso é verdade, mas no caso da matemática é preciso que a matemática do jogo seja explorada. Esse aí, por exemplo, é um jogo entre dois alunos que favorece a memorização de resultados básicos, as famosas tabuadas. Assim como esse, tem outros vários jogos em todos os volumes da coleção. Uma característica que chama muito atenção no nosso trabalho, quem folheia a coleção já nota isso, a gente organizou os conteúdos, os objetos de conhecimento, levando em conta duas ideias, a ideia de espiral e a ideia de rede. A ideia de espiral, o que é? Olha, tudo que a gente aprendeu na vida não foi de uma só vez, num só momento. A gente aprende um pouco de cada vez, sempre retomando e avançando, retomando. É essa a ideia da espiral. Ao invés de pegar um tópico, como, por exemplo, como divisão, e querer esgotar num só capítulo a divisão, trabalha-se um pouco da divisão, as ideias mais simples, mais acessíveis, depois a gente daqui a pouco retoma aquilo e avança, retoma e avança. Daí a ideia da espiral, ela cresce nesse sentido e nesse sentido. A ideia de rede é essa imagem aí, é a noção de rede, as redes sociais. Cada tópico da matemática se relaciona com outros. E é preciso buscar essas relações, ligar esses diferentes significados de um conceito, de um procedimento. Então, essas duas ideias é que norteiam a organização dos conteúdos. Essas que eu apontei são características principais, marcantes do trabalho que a gente faz com a matemática na escola. E é claro que na nova edição, essas características são mantidas, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nova edição. O nosso ofício é escrever, e vocês já devem ter escutado que escrever é reescrever. Essa expressão sugere que o ato de escrever, a produção de texto, ela passa por elaborações e reelaborações. É uma mistura de um pouco de inspiração com muita transpiração. Eu acredito que essa característica seja comum a quem produz literatura, ou a quem faz uma reportagem para um jornal, ou a quem produz uma dissertação de mestrado, mas há diferenças. No caso da literatura, uma vez publicada a obra, ninguém mais mexe nela, nem o próprio autor. Por exemplo, um texto do Érico Veríssimo, do Machado de Assis, nas edições atuais, ele é muito parecido, muito próximo com o texto da primeira edição. Já na obra didática, isso não acontece. Uma obra didática está sempre inacabada. A gente termina uma edição e já começa a pensar na outra. E da onde vêm essas novas ideias? Muitas delas vêm do contato que a gente tem com as escolas. Quando a gente vai a uma escola, se reúne com a equipe docente, discutindo o projeto, dando orientações, sugestões, ouvindo reclamações, ouvindo dúvidas,
e a gente sai da reunião e vai para casa, já chega lá com algumas ideias na cabeça. A partir daquele encontro, das conversas que a gente teve, das sugestões, das críticas, a gente vai percebendo que pode melhorar o material. E é isso que a gente faz a cada nova edição. Agora, tem algumas características da nova edição, algumas mudanças que a gente faz que são fáceis de notar. Por exemplo, a imagem tem um papel importantíssimo na comunicação com os alunos, sobretudo nos anos iniciais. E a gente usa muito a imagem em toda a coleção. Agora, se a gente troca essa imagem porque encontrou uma melhor, uma mais adequada, que transmite melhor uma ideia, é fácil notar a troca, é só colocar um livro diante do outro que a gente percebe que aquilo mudou. Mas tem um outro trabalho insano que é difícil notar. Na reedição a gente vai lendo novamente todo o texto, seja do livro do aluno, seja do guia e recursos didáticos. É uma leitura pente fina. E ao longo dessa leitura a gente vai percebendo que precisa fazer atualizações, a gente trabalha muito com dados de realidade, então a cada 4 anos é preciso atualizar esses dados. A gente percebe erros nossos, né? Que deixou passar na revisão, sempre escapa, não tem jeito, então corrigem-se esses erros. E também percebe que às vezes o texto não está muito claro, a gente escreve alguma coisa, deixa lá guardado, quando vai pegar de novo depois de um tempo, às vezes até a gente não entende o que escreveu. Então vai aperfeiçoando isso, sempre com a intenção de melhorar a compreensão, favorecer a compreensão para o aluno. Algumas sequências didáticas foram ajustadas. Por exemplo, no caso dos 2 anos iniciais, o trabalho com contagem, contar de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, isso melhorou bastante. Nos 3 anos finais, 3º, 4º e 5º, o trabalho com a divisão, seja os significados da divisão, seja nos procedimentos de cálculo da divisão, também a gente melhorou bastante a sequência didática. O conteúdo digital também recebeu bastante atenção. Vocês vão ver que o livro digital tem novas atividades, novas remissões para a internet. Já na edição atual, a gente explora bastante os temas contemporâneos transversais, documento esse também da BNCC. E agora, além de dar mais destaque aos TCTs, nós inserimos o trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, produzidos pela ONU. É importante isso porque tanto os TCTs quanto os ODS, eles propiciam conexões com o mundo, da matemática com o mundo, com vários temas relevantes como educação financeira, saúde, alimentação, educação para o trânsito. Isso ficou mais rico nessa nova edição. As aberturas de unidade, algumas delas, uma parte a gente modificou porque também as aberturas de unidade fornecem contextos, então mudando a gente consegue novos contextos, novas conexões, já falei das imagens, e a espiral e a rede, a maneira de organizar, distribuir os conteúdos, também a gente aperfeiçoou. Por exemplo, se a gente está trabalhando com a divisão, digamos, num 3º ano, e teve um capítulo de divisão no meio da 2ª unidade, e a gente só vai retomar na 3ª unidade, pode ser que seja conveniente, entre esses 2 capítulos, inserir alguma coisa para que a divisão entre esses 2 momentos não caia em algum esquecimento. Então a gente foi aperfeiçoando também a espiral e a rede. E o guia e recursos didáticos, que é fundamental, é o diálogo nosso com vocês, professoras e professores, também recebeu bastante atenção, com novas orientações, novos textos formativos. Bom, esse é o nosso trabalho. A gente espera que vocês gostem, reafirmamos aqui o compromisso com a aprendizagem dos alunos e também a nossa disposição em sempre estar produzindo materiais que auxiliem vocês na sala de aula de cada escola em que vocês trabalham. Muito obrigado e até breve.